pessoal, eu sou a Erislane e hoje eu estou iniciando uma série de vídeos sobre o envio da prestação de contas do REINF. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a parametrização do contas e a inclusão dos dados de nota fiscal, parametrização dos contratos e etc, certo? Vamos aqui iniciar com o Banco Modelândia, onde eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essa inicialização aí de cadastro de contrato, certo? A gente vai cadastrar o contrato e dentro do cadastro do contrato a gente vai configurar esse contrato no enquadramento do REINF aí em 2023 e posteriormente o uso desse contrato na liquidação, certo? Vamos começar aqui, ó. Nos cadastros auxiliares, a gente vai começar iniciando aqui com o cadastro do contrato. Lembrando que essa opção de cadastro de contrato é para aquele serviço que existe o contrato. Há também outras opções que não haverá o contrato, mas que o fornecedor se enquadra em um dos tipos de envio para o REINF, certo? Então vamos começar aqui, ó. Quando vocês estiverem cadastrando o contrato, aqui na tela de cadastro auxiliares, contratos, cadastro, os dados obrigatórios do contrato. Lembrando que aqui é só uma inclusão fictícia, certo? Eu vou incluir, clicar no botão de incluir. Esse primeiro código o sistema me dá automaticamente, certo? Esse campo de detalhamento do contrato é o que vocês vão editar para o número do contrato publicado. Eu vou deixar o que o sistema já me deu. O tipo de contrato, nesse caso, é para pagamento. Eu vou incluir que o fundamento legal será por inexigibilidade, porque eu não vou precisar aqui incluir uma licitação para poder vincular esse contrato. Vou colocar aqui o objeto do contrato, que ele é um teste. A vigência, vou colocar que ele é de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Pronto, só errei aqui no início, que é 1/8, e a vigência é 31/12. O fornecedor, você vem pegar o fornecedor que fechou o contrato com o município. Mais uma vez, é só um cadastro fictício. Estou utilizando um fornecedor qualquer aqui do Banco Modelândia que eu tenho, certo? Vou incluir o valor do contrato, vou colocar aqui que esse contrato é de R$5.000. Vou vincular o código patrimonial a esse contrato, clicando na lupinha. Eu vou dizer que ele é um contrato de serviços. E logo aqui na frente você já observa o enquadramento do EFD REINF. Esse contrato específico, eu vou citar que ele vai se enquadrar na seção de mão de obra, certo? Lembrando que para a gestão pública são dois tipos de enquadramento: serviço com seção de mão de obra, para o evento de INSS, no caso, e aquisição de produção rural. Esses dois enquadramentos para a gestão pública, no caso de retenção e informação posterior do INSS, certo? Então, vou dizer que esse serviço é concessão de mão de obra e vou finalizar o meu contrato. O tipo de contrato, vou dizer que é prestação de serviço, vou colocar aqui a empreitada, aí aqui eu vou vincular o complemento, certo? Que é a unidade orçamentária que esse contrato foi firmado. E aqui o objeto, vou colocar que é teste. Vou tentar confirmar aqui ele agora, certo? Data da publicação, que eu vou só incluir, ele foi no DOM e foi publicado em 1/8 de 2023. Vou adicionar que ele foi publicado. Uma descrição, teste. E vou confirmar. Pronto. Esse é o primeiro caso em que o contrato se enquadra em um dos requisitos do EFD REINF, que é a seção de mão de obra, certo? Então, se o contrato se enquadra, você vem aqui cadastrar ele e enquadrar ele no tipo correto, certo? Por acaso, o fornecedor ele não tem um contrato, ok? Mas ele vai sim se enquadrar nesse requisito do EFD REINF. Ao invés de cadastrar o contrato que não existe, claro, você vai vir em cadastros auxiliares, fornecedores, e dentro do cadastro do fornecedor específico, você vai enquadrar este fornecedor
com o tipo aqui no EFD REINF, certo? Então, você vem aqui, ó, enquadramento, REINF e INSS. Mais uma vez, isso se dá quando estamos falando de retenção de INSS nas notas fiscais, certo? Então, se não tem um contrato com o fornecedor, você vai enquadrá-lo no cadastro do fornecedor. Vou dizer aqui que ele é exceção de mão de obra, certo? Então, a informação do enquadramento é no contrato, caso haja um contrato firmado entre o município e esse prestador, ou se não houver o contrato, você vem enquadrá-lo aqui no cadastro de fornecedores. E isso para a retenção do INSS quando houver na nota. Ele deu um erro aqui. Gente, isso é muito bom quando acontece esse tipo de erro, que a gente já vai mostrando para vocês como é que soluciona caso venha a dar os erros aí no sistema, nos lançamentos de vocês. Devido à restrição do REINF, se tratando de fornecedor enquadrado como prestador de serviço com concessão de mão de obra, que vai no evento R2010, apenas é aceito pessoas jurídicas, ou seja, quando eu escolhi aqui um fornecedor para alterar, eu escolhi uma pessoa física. Lembrando que é só uma base teste, então eu escolhi qualquer fornecedor e o sistema já me deu o erro de que eu havia escolhido um fornecedor pessoa física. Isso já não se enquadra no tipo que eu vou querer aqui para o REINF, certo? Então, se eu viesse escolher aqui a aquisição de produção rural e tentasse continuar, ele daria certo. Por quê? Porque o enquadramento do tipo do evento 255, ele se enquadra com o REINF, com o pessoa física, né? Então, o enquadramento de cessão de mão de obra, só pessoa jurídica. O de produção rural pode sim vir a ser pessoa física, certo? Aí você fecha, já que você já enquadrou o seu fornecedor ou o seu contrato, já está cadastrado. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui só uma checagem rápida. Quando se refere ao REINF, imposto de renda, vocês venham checar dentro da entidade, em cadastros auxiliares, entidades contábeis. Cada entidade dessa você vai alterar e vai marcar essa opção, receitas na prestação de contas do EFD REINF do imposto de renda. No caso da prefeitura aqui, ó, vai ser ambas, serão ambas, tanto o INSS quanto o imposto de renda. Eu vou marcar ambas, porque o IR para a prefeitura vai ser orçamentário. O INSS vai ser extra, então eu vou marcar ambas e vou confirmar, certo? Já nos fundos ou no legislativo, por exemplo, quando eu for vincular as receitas de imposto de renda, não serão orçamentárias, certo? Mas os de INSS serão extras, então não pode ser ambas. Se é o legislativo, onde eu vou arrecadar de forma extra e posteriormente transferir para a prefeitura, eu vou dizer que o legislativo ele vai se enquadrar aqui com o tipo extra, tanto o IR como o INSS, certo? Aqui ele está pedindo fornecedor, porque não haviam colocado nessa base Modelândia o fornecedor, certo? Eu vou confirmar. Vou para um fundo, por exemplo, e alterar e dizer a mesma coisa, gente. Quando se trata de fundo, as receitas na prestação de contas do EFD REINF do IR é extra-orçamentária, não é orçamentária, certo? Na prefeitura, repetindo, na prefeitura será ambas, porque a prefeitura usa IR com a ficha orçamentária, mas usa INSS como a extra. Confirma, ele também está pedindo o fornecedor. No caso, é quem faz os repasses para esse fundo. E pronto, assim você vai fazer em todos os fundos cadastrados aí na sua prefeitura. Se for Câmara, cadastra na entidade Câmara, que será extra. Pronto, essa é uma das configurações. Agora eu vou fazer o teste da inclusão do empenho, liquidação, vinculando aquele contrato que eu acabei de cadastrar. Lembrando que a nota fiscal eu vou incluir apenas na liquidação. Por quê? Porque quando eu venho incluir nota fiscal
incluir os dados da nota fiscal aqui na tela de empenho, ele não vai me dar a opção de incluir os dados do INSS, certo? Só vai me dar os dados, a opção de incluir INSS, Imposto de Renda, pela tela de liquidação. Então, a nota fiscal, quando vocês estiverem empenhando uma nota e forem incluir dados de uma nota fiscal, vocês deixem para incluir na liquidação, certo? Então, eu venho aqui, ó, vou empenhar de forma fictícia. Vou utilizar aqui o elemento 39. Vou escolher qualquer ficha. Vou colocar aqui o 05. Serviços técnicos profissionais. Vou escolher aqui um desdobro na conta contábil do passivo. Vou só alterar aqui o calendário para agosto. Já havia esquecido no início. Vou colocar aqui a data de 15/8. Colocar um valor de 5.000. E vou começar aqui a incluir as retenções, certo? Primeiro, eu vou incluir a retenção, como eu estou na prefeitura, eu vou incluir a retenção orçamentária do IR 1113. Pronto, olha. Essa modelândia, ela tem apenas a ficha do Imposto de Renda Pessoa Física. Essa rúbrica orçamentária 11.13.01.01.00, ela não é utilizada pelo município, viu? Isso é um erro na digitação do orçamento. Essa rúbrica orçamentária só pode ser utilizada pela Receita Federal, ok? Os municípios só podem fazer utilização de duas rúbricas de imposto de renda. Aquelas que é desmembrada do trabalho e aquela outros rendimentos. No caso da ficha de imposto de renda trabalho, ela é usada para as retenções das folhas de pagamento. Já a ficha de imposto de renda outros rendimentos é o que a gente vai utilizar aqui nas notas fiscais, certo? Então, vocês já vão possivelmente se deparar com isso na sua base. Você vai fazer o quê? Você vai ter que incluir a rúbrica correta para poder vincular aqui nessas retenções de nota fiscal, ok? Então, eu vou cancelar o meu processo. Isso é muito bom, gente, esses erros que ficam dando, essas impossibilidades que ficam dando, para me demonstrar para vocês o que pode acontecer na base de vocês. Então, eu venho aqui, ó, em receita, manutenção da ficha, e vou inserir uma rúbrica nova orçamentária, certo? Lembrando que receita eu posso incluir a qualquer tempo. Rúbrica de receita eu posso incluir a qualquer tempo. Então, eu vou escolher a rúbrica 1113, que seria do grupo do imposto de renda, só que eu não posso escolher a rúbrica de imposto de renda pessoa física, porque é de uso da Receita Federal. Pessoa jurídica também é de uso da Receita Federal. Quem é que eu posso usar no município? O do retido na fonte trabalho, que essa é para as retenções das folhas de pagamento, e a retido na fonte outros rendimentos, que é a que a gente vai utilizar para as retenções nas notas fiscais, certo? Então, eu vou confirmar aqui a utilização da rúbrica correta, que é essa com final 0341, e vou finalizar aqui com o preenchimento da codificação de fonte de recurso. Idoso 1, com a fonte 500, onde eu vou vincular ao código de aplicação 999. Vou dizer que esse VPA é automático, porque o único VPA manual que eu incluo é o do IPTU. Vou colocar que o código dela aqui é 00, recursos ordinários, e o complemento de fonte não se aplica. A fonte do STN é a mesma do tribunal, então vai ficar 1.500. E a do STN não se aplica, certo? O tipo de orçamento será fiscal, ok? E aqui eu vou só confirmar minha inclusão de ficha. Quando eu incluir a ficha correta, que é a que eu vou utilizar nas retenções das notas, eu vou lá, novamente, inserir o meu empenho. Vou empenhar, escolher aqui um elemento 39 dessa primeira atividade, vou colocar no 05 e vou utilizar aqui um desdobro da conta do passivo. Vou empenhar no dia 15 de agosto.
Vou dizer que meu empenho tem um valor de 5.000 e vou começar aqui a incluir as minhas retenções. Eu vou inserir, primeiro, o meu imposto de renda, a retenção do imposto de renda, com a ficha que eu acabei de criar, que é a correta, outros rendimentos para retenção de notas fiscais. Vou dizer que a minha base de cálculo do IR vai ser os 5.000 e vou colocar aqui 5% de retenção, valor fictício. Quando eu incluo os dados do desconto, eu vou vir aqui em natureza do rendimento. O que seria essa natureza do rendimento? Seria dizer do que se trata esse serviço que a pessoa prestou, certo? Então, eu vou filtrar aqui, nessa limpar busca, e vou buscar o tipo de serviço. Eu vou colocar aqui como se fosse o serviço da Contém, locação, certo? Locação. Ou sublocação. E a conta... Opa, só um minutinho que ele não carregou aqui. Vou buscar novamente. Locação. Aqui de novo. Rendimento de locação, sublocação, vou confirmar. E a conta contábil aqui, no caso, eu vou utilizar a pessoa jurídica, viu? Específico, mas a nota pode vir como pessoa física. Vou confirmar. E vou confirmar minha retenção de IR. Agora, eu venho incluir o meu segundo desconto, que é o INSS, certo? Vou confirmar aqui, ó, que eu estou na administração, na prefeitura, eu vou escolher a ficha de INSS ADM. Só lembrando, a ficha de INSS, ela precisa estar no código lá do passivo 2188, aí XX 102, certo? É específico, ok? A base de cálculo também vai ser o meu valor do meu empenho. Vou dizer também que é 5% e vou confirmar. Vou sair aqui, escolher a natureza do matriz de saldos contábeis, vou colocar que são outras pessoas, outro serviço de pessoa jurídica. Aqui eu vou vincular aquele contrato que eu cadastrei, certo? E vou agora incluir a minha informação de documento, só que a nota fiscal. Não vou incluir agora, que é nota fiscal com número, porque eu não quero digitar os dados da nota fiscal aqui, só na liquidação, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, envia nota EFD, REINF, INSS? Sim, porque especificamente essa nota que eu estou incluindo aqui como exemplo, ela vai ter retenção de INSS, certo? Então, aqui eu vou escolher fazer aqui uma descrição do meu empenho, né? Vou colocar empenho teste. Empenho teste, REINF, referente a agosto de 2023. Agora eu vou confirmar. Gerado ok. Vocês viram aqui que eu não vou pagar ele agora, certo? Vocês viram aqui que eu já incluí o dado da data da liquidação. Então, eu vou vir nessa liquidação que eu acabei de incluir. Vou visualizar, certo? O meu empenho eu já sei que é esse. E vou alterá-lo, certo? Olha, quando eu clico em alterar a liquidação, aqui, gente, é porque eu já incluí a data da liquidação aqui. Então, eu já fiz a liquidação aqui inicial, viu? Então, eu só vim aqui alterar ela. Você pode ver que o status REINF dessa liquidação contém erros. Ou seja, você nunca vai conseguir fazer o envio da prestação com esses erros aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ver o que tem aqui. Ó. Clicando no status, ele vai me dizer o que está errado. Ó, tá errado porque eu não incluí nota alguma, não digitei nenhum dado de nota. E tá errado aqui porque não tem nenhuma ficha vinculada nessa nota fiscal, certo? Ó.
Não tem nenhuma ficha do 28.8, 10, 30 ou 10 com 102 e 103, indicando que seria INSS. Então, eu vou sair e vou dizer que o meu documento é uma nota fiscal e vou digitar esses dados de nota fiscal. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer aqui, vou digitar os dados normalmente, certo? Então, eu vou dizer que a nota fiscal é a 005, é a série 2, do dia 15 de agosto, já vem com o valor da nota fiscal, que é a mesma da liquidação. E o próximo, quando eu inserir os dados aqui dessa nota, eu já venho direto para o campo do INSS e o campo do imposto de renda. Por que apareceu os dois campos? Porque eu inseri a retenção lá no empenho, tanto de INSS quanto de imposto de renda, certo? Então, aqui eu só vou preencher esses dados. Mas aí a sua nota pode não vir com INSS, por exemplo, pode vir apenas com o IR. Então, aqui você vai incluir só a retenção do IR, vai incluir só os dados aqui da informação da natureza do IR e também vai enviar só a prestação do evento R4000, certo? Que é referente ao IR. Se tem INSS, aí você vai enviar os dois, tanto da série R2000 quanto da série R4000. Vamos começar aqui pelo do INSS, ó. O INSS eu só vou incluir o código de serviço, clicando em F6 aí no seu teclado e eu vou buscar, certo? Eu vou dizer que tipo de serviço está sendo prestado nessa nota fiscal, certo? Eu vou escolher aqui qualquer coisa, gente, eu vou ser só para intuito de teste mesmo, vou dizer aqui que é secretária de expediente. Vou incluir esse dado da ficha que já é vinculada na retenção da nota da liquidação. Esse dado de matrícula de obra é só se for uma obra, certo? Também não é obrigatório. A base de cálculo do INSS, que vai ser o valor da liquidação, com o mesmo percentual que eu incluí lá na retenção, 5%. Agora eu vou vir aqui para do imposto de renda. A do imposto de renda, eu primeiro vou informar o tipo de digitação aqui no CNR da alíquota do IR, certo? Aqui, gente, geralmente vai ser esse CNR único, mas pode ser detalhar, você pode detalhar os bens e os serviços e a intermediação, se houver mais de um fornecedor para essa nota, certo? Então, a utilização mais comum é a do único, certo? CNR único. Então, eu venho aqui, a natureza do rendimento, eu vou tentar utilizar o mesmo que eu incluí lá na minha retenção, que é locação, rendimento de locação ou sublocação. A minha ficha do IR também já vai ser a mesma que eu incluí na retenção, vou só confirmar. Aqui, caso haja algum tipo de isenção nessa nota, você vai aplicar o valor do cálculo do IR, com o percentual que vai ser o mesmo que eu coloquei lá no desconto, lá na retenção, para dar o mesmo valor. E por fim, vou escolher a conta contábil, que será a pessoa jurídica, que é a mesma que eu escolhi durante a inclusão da retenção. Pronto, preenchi os dados do INSS, preenchi os dados do IR, eu vou só clicar em confirmar. Os dados da minha nota foram incrementados, foram incluídos, eu vou só apenas fechar. Vou confirmar o processo e só para verificar se realmente aconteceu, sanou os dados de erro aqui do REINF, eu vou alterar a minha liquidação e você vê o status, o status REINF, sucesso na validação, ok? Então, o que acontece aqui? Eu não paguei essa nota, essa liquidação está em aberto. Porém, se eu for fazer a prestação do INSS, que é o caso, eu já vou ter o meu evento disponível para fazer a prestação do INSS, porque o INSS, a prestação do REINF dele é durante a liquidação. Houve a liquidação, você presta a conta do INSS. O imposto de renda não, já é apenas com o pagamento, ok? E a obrigatoriedade do envio dessa prestação de contas do imposto de renda é se o pagamento ocorreu a partir de 1º de setembro de 2023. A obrigatoriedade é se a liquidação
foi paga a partir de 1º de setembro de 2023. Aí você já tem o evento de envio do IR disponível, certo? Então, nesse vídeo eu queria só explicar como é que faz aí a inclusão dos dados de contrato enquadrando no REINF ou, se não houver contrato, enquadrando o fornecedor no REINF. Pessoa física só para prestação, só para serviço rural e pessoa jurídica para a cessão de mão de obra, certo? Ou os dois, no caso de pessoa jurídica pode ser os dois, entram os dois enquadramentos. No caso do imposto de renda, não precisa vincular a esse enquadramento, é apenas a inclusão da nota com o IR amplo. Aí, no caso, já vai habilitar quando essa nota for paga a partir de 1º de setembro de 2023. No próximo vídeo, eu venho com os dados para a configuração do módulo REINF e envio dessa prestação. Até mais!